Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, a Catequese Conhecendo Jesus vai falar um pouco de Absalão, o filho que traiu Davi. Absalão foi um dos filhos do rei Davi, e seu nome significa Meu Pai é Paz. Sua história está relatada na Bíblia. Consta que ele era belo, de aparência notável, e agiu de rebeldia, tentando pegar o trono do seu pai. Ele era irmão de Tamar e de Amon. Absalão era o terceiro filho do rei Davi, nascido de Maca, filha de Tamar, rei de Gesur. Nós encontramos isso no segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Absalão, que significava pai paz, era o homem mais belo de Israel, muito vaidoso e celebrado, um metrosexual. Encontramos isso também no segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículos de 25 a 26. Qual foi o pecado de Absalão? Ele foi o responsável por assassinar seu meio-irmão Amon, que era filho primogênito de Davi. Amon havia abusado da sua própria meia-irmã, Tamar. Absalão, que era irmão de Tamar, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, decidiu vingá-la, matando Amon. Isso nós encontramos no segundo livro de Samuel, no capítulo 13. E o que Absalão fez a Davi? Absalão conspira contra Davi e consegue o apoio do povo. Davi foge e Absalão entra em Jerusalém. E acontece depois disso que Absalão faz aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levanta pela manhã e prepara um lado de carinho, de coisas bonitas para levar à porta e mostrar ao povo que ele era o novo rei de Israel. Em qual livro da Bíblia fala sobre Absalão? Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas fala de Absalão está onde? Está no segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento. Tá? Vocês podem procurar lá, vocês vão encontrar tudo sobre Absalão. Por que Absalão se levanta contra Davi? É uma pergunta que todo mundo pergunta, né? É uma coisa impressionante. Todas as pessoas perguntam a gente, mas por que o filho foi contra o pai? Então vamos lá. Absalão tinha se revoltado contra o seu pai, Davi, e queria tirá-lo do trono. Então se ligou a Aitofel, que era conselheiro do rei. E Davi ouviu dois conselhos. Um deles, fuja de Absalão. Aitofel ligou ao filho. O outro, conspire contra o seu filho, Absalão. Né? Mas por quê? O que acontece é o seguinte: Amon, que era o filho primogênito de Davi, abusa da irmã de Absalão, Tamar. E Davi não toma nenhuma providência, não pune o filho. Né? Absalão já vinha sendo preparado desde criança por Aitofel para assumir o trono. Era um golpe que existia. E com isso a revolta foi muito grande. Absalão mata o seu irmão Amon e fica exilado 4 anos. Quando o pai o perdoa, ele volta para Jerusalém e prepara o golpe, que dá o golpe, né, de poder e toma o poder do pai. Mas ficou por isso? Absalão não morreu? Não, mataram, ele foi morto. Quando Absalão quis fugir, que Davi conseguiu vencer a guerra, e Absalão falou, agora é minha vez, deixa eu fugir. Né? Aitofel havia suicidado, ele na sua mula correndo, a mula tem uma árvore, a mula passa e ele fica preso na árvore. O general Joabe chega e dá 3 flechadas nele e ele fica pendurado. Vem os outros soldados do exército de Davi, mesmo sem recebendo a ordem de Davi para não matar o seu filho, eles matam Absalão. Né? Aí, o que a gente aprende? O que nós aprendemos com a morte de Absalão? A morte de Absalão, pelas mãos dos próprios homens do seu pai, é uma tragédia que serve como um lembrete das consequências do pecado e o ciclo de tristeza que ele pode trazer. Apesar de ser um grande líder, o rei Davi, que também era humano, pecou muito contra Deus e aos poucos estava colhendo os frutos das suas escolhas. E o que nós aprendemos na história de Absalão? No caso, Davi deveria considerar a situação da sua filha. Né? Ficou após o ocorrido e como ela ficou, como o irmão ficou, a revolta que teve, o abuso que ela sofreu. Absalão não aceitou isso e vingou a morte. Aqui nós conseguimos aprender
que os pais precisam punir seus filhos para evitar ruídos, discórdias, inflamação, discernimento de ódio entre os irmãos, entre a família. Né? As pessoas muitas vezes perguntam, mas onde Davi foi? Onde Davi escondeu quando Absalão assumiu o poder? Né? No texto bíblico, e ainda enfático ao dizer que, tomando conhecimento da trama de Absalão para usurpar o seu trono, Davi fugiu a pé de Jerusalém, junto com seus ministros e uma grande multidão de soldados fiéis, além do próprio povo que o seguiam. O que aconteceu? O rei Davi cometeu adultério com uma mulher chamada Batseba, que consequentemente ficou grávida. Ao saber da situação da Batseba, Davi tentou acobertar o seu pecado e, por fim, tomou providências para que o marido da Batseba, Urias, que era general do exército dele, amigo particular dele, fosse morto. Por quê? Porque se Urias descobre que a mulher dele, a Batseba, estava grávida de outro homem e esse homem era o rei, ele ia levar a Batseba para a praça, ela ia ser apedrejada e o rei Davi ia ficar completamente desmoralizado. Então ele coloca Urias na frente de batalha, Urias é morto e ele casa com Batseba. Porém, o que Deus faz? Deus não deixa o filho dele crescer, né? Com poucos dias de vida, Deus tira a vida desse filho. Então, este foi um dos maiores pecados que Davi cometeu contra Deus, né? Que foi o pecado do adultério. Então, quando perguntarem para vocês por que Absalão fez tudo isso, vocês colocam, a mãe dele era de outro reino, desde pequeno ele foi preparado por Aitofel, amando do avô materno, para assumir o trono, dar um golpe quando crescer, e quando veio o problema do irmão Amon ter abusado da irmã dele, Tamar, ele se revolta, mata Amon, o pai não toma providência nenhuma contra o abuso que Amon faz contra Tamar, e tudo isso junto uma revolta, mas a preparação que ele teve desde criança, ele se acha no poder. Só que aí tinha um problema. Né? Ele não era o escolhido por Deus. O escolhido de Deus era outro completamente diferente. Né? Era um filho de Davi com Batseba, que é Salomão, que depois, ao tomar posse, todos nós conhecemos a história, né? O rei Salomão. As minas do rei Salomão, as 1000 esposas do rei Salomão. Esse sim já tinha sido ungido, foi ungido por Deus quando nasceu para ser o rei de Israel. Então é por isso que Absalão também não teve sucesso e foi morto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco da vida do filho traidor de Davi, filho Absalão. E nós estamos aqui. Se vocês estão gostando do nosso vídeo, pedir a vocês que sigam-nos, compartilhem, inscrevam, deixe seu joinha, ative o sininho das notificações para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Desde já nós agradecemos. Fiquem em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.